Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao Deep Dive. É sempre um prazer enorme ter vocês aqui com a gente para mais um mergulho profundo em temas que nos instigam, que nos fazem pensar, refletir. É isso aí, é sempre bom estar de volta aí. Bom, hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho que vai dar o que falar, viu? Vai gerar bastante reflexão e, quem sabe, até alguns questionamentos. Verdade. Mas enquanto isso, a gente vai se aprofundar na lição da Escola Sabatina, número 5, a ira do amor divino, né? Que já pelo título, né? Já causa um pouquinho de estranhamento, né? Parece um paradoxo. A gente fica pensando, ira e amor divino, como é que essas duas coisas, né? Como é que elas se conversam? Como é que a gente coloca isso, né? Pois é, e antes da gente mergulhar de cabeça nesse tema, queria lembrar a todos para se inscreverem no canal, compartilhar esse episódio com os amigos, com a família, né? Quanto mais gente puder participar dessa jornada de aprendizado com a gente, melhor. Com certeza. Espalhar conhecimento, espalhar reflexão, né? Isso é muito importante para a gente crescer, tanto individualmente quanto como comunidade. Isso aí. Bom, vamos começar a desvendar esse enigma, né? A ira do amor divino. E me veio à mente agora uma ilustração que eu vi no vídeo do Ira is Written, que me fez repensar bastante sobre essa questão da ira de Deus. Eles propõem o seguinte, né? Imaginem que alguém está machucando uma criança que você ama profundamente. Qual seria a sua reação? Nossa, eu acho que a gente já sente, né? De cara, assim, vem aquele sentimento, né? A gente vai ficar... De indignação, né? De querer proteger, de fazer alguma coisa, né? De tirar aquela criança dali, de fazer cessar aquele sofrimento. Exatamente, e aí que tá, né? Essa raiva, digamos assim, que a gente sentiria, não seria por vingança, né? Mas por amor, né? Por querer proteger aquela criança que a gente ama. E se nós, seres humanos limitados, né, sentimos essa intensidade toda, imaginem Deus, né, que nos ama infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Como será que ele reage quando os filhos amados dele sofrem? Mesmo que seja por consequência das próprias escolhas. É aí que entra esse conceito de justa indignação, né? Que eu acho que é muito importante para a gente entender a ira de Deus. Porque a gente não está falando de uma fúria descontrolada, né? Mas de uma resposta justa, proporcional, né? À violação da lei, à injustiça, ao sofrimento que é causado. Entendi. Então essa justa indignação seria como um mecanismo de defesa de Deus, né? Para proteger aqueles que ele ama e garantir que a justiça prevaleça. Exatamente. E essa ideia de que a ira de Deus é para correção, para restauração, e não para punição gratuita, ela aparece em várias partes da Bíblia, né? Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5 e 16. A disciplina divina é comparada com a disciplina de um pai que ama o filho e que corrige para que ele cresça, para que ele se torne uma pessoa melhor. Interessante. Então, assim, como um pai, né, que ama o filho, ele disciplina não porque gosta de ver o filho sofrer, mas porque ele quer o bem do filho, né? Ele quer educar, ele quer guiar para o caminho certo. Deus também nos disciplina com esse propósito, né? De nos moldar, de nos aproximar dele. É isso aí. A disciplina, às vezes, ela dói, né? Mas é um ato de amor. É uma demonstração de que Deus se importa com a gente. E quando a gente olha para a história do povo de Deus, né, no Antigo Testamento, a gente vê esse ciclo se repetindo várias vezes, né? Deus liberta o povo da escravidão, guia pelo deserto, dá a terra prometida, mas aí, com o tempo, eles se desviam, né? Vão para a idolatria, para o pecado e acabam sofrendo as consequências. Mas mesmo assim, Deus nunca os abandona completamente, né? Ele sempre dá uma nova chance, né? Um caminho de volta. É como se fosse uma luta, né? Entre a graça de Deus e a nossa teimosia humana. Deus quer nos perdoar, quer nos restaurar, mas a gente precisa querer também, né? A gente precisa dar esse passo em direção a Ele. E essa misericórdia, né, de Deus que se repete tantas vezes me lembrou da história de Jonas. A relutância dele em pregar para os ninivitas, né? O povo conhecido pela crueldade, sempre me intrigou. Por que ele resistiria a levar uma mensagem de esperança? Jonas conhecia Deus, né? Sabia que ele era misericordioso e ele tinha medo, né? De que os ninivitas se arrependessem e Deus perdoasse eles. Em Jonas capítulo 4, versículos de 1 a 4, ele até questiona Deus, né? Ele chega a reclamar com Deus por causa da compaixão, né? É uma atitude que, é difícil de entender, né? É como se a gente quisesse colocar limites na misericórdia de Deus, né? Julgar quem é digno ou não de perdão, a história de Jonas nos leva a pensar, será que a gente também não tem esses preconceitos, esses julgamentos que nos impedem de ver a graça de Deus agindo na vida de outras pessoas? Essa é uma pergunta para a gente levar para a nossa vida, né? A gente é chamado a seguir, exemplo de Jesus, né? Que veio para salvar, não para condenar. Deus ama a todos e a gente precisa também, né? Refletir esse amor. E por falar em Jesus, me veio à mente a cena dele expulsando os vendilhões do templo, né? Que a gente vê em Mateus 21, 12 e 13. Aquilo parece, né, à primeira vista, meio que difícil de conciliar com a imagem do Jesus manso e pacífico.
Mas a gente precisa entender o contexto, né? O templo, que era para ser um lugar de adoração, estava sendo usado para comércio, para exploração, os pobres eram explorados, as taxas eram abusivas, o câmbio era desonesto. Então a ira de Jesus ali não foi por intolerância, mas por justiça e compaixão, né? Pelos que estavam sendo oprimidos. Isso aí. A ira de Jesus, assim como a ira de Deus, é movida por amor e justiça, né? É uma resposta à perversão, à opressão, a tudo que vai contra os princípios de Deus. Isso nos faz pensar, né? Será que a gente se indigna com as injustiças que a gente vê no mundo? Será que a gente luta para defender quem precisa de ajuda? A gente precisa ser sal e luz, né? A gente de transformação no mundo. E é bom saber que mesmo quando a ira de Deus se manifesta, ela não é vingativa, né? Em Lamentações 3.31, 33, a gente lê que Deus não aflige de bom grado, ele não gosta de ver a gente sofrer. É como um pai, né? Que disciplina o filho, mas fica triste por ter que fazer isso, né? Deus nos disciplina porque ele nos ama, né? Para que a gente cresça, aprenda e se aproxime dele. E a história do cativeiro de Israel na Babilônia, que a gente encontra em Esdras 5.12 e Jeremias 5.24, 25, é um exemplo disso. Deus permitiu que o povo sofresse as consequências da rebelião, mas usou essa experiência para purificar, para preparar para um novo relacionamento. Então, mesmo no julgamento, Deus não abre mão do seu amor, né? Exatamente. A história do povo de Deus mostra que a graça e a misericórdia sempre prevalecem, né? Mesmo nas situações mais difíceis. E isso nos enche de esperança, né? Porque mesmo quando a gente se afasta, ele está pronto para nos perdoar, nos restaurar e nos trazer de volta para ele. E essa restauração tem tudo a ver com a paciência de Deus, né? Em Êxodo 4.6, 7... Deus se revela como tardio em irar-se. A paciência dele é enorme, né? É como se ele entendesse, né? A nossa fragilidade nos desse tempo, né? Para a gente aprender com os erros, crescer em graça. E a imagem que o texto hebraico usa para descrever essa paciência é muito interessante, né? Nariz comprido. Ou seja, Deus demora para se irritar, demora para esquentar o nariz, né? Bem diferente da gente que às vezes se irrita por qualquer coisinha. Né? Que imagem curiosa. Mas ela passa essa ideia da paciência de Deus, né? Ele está disposto a nos suportar por muito tempo, esperando que a gente se arrependa. E essa paciência tem um objetivo, né? Como a gente vê em 2 Pedro 3.9. Deus quer que todos se salvem, que ninguém se perca. E a gente, né? Será que a gente é paciente com as pessoas? Será que a gente suporta as falhas dos outros com a mesma compaixão que Deus tem com a gente? É um desafio, né? Mas é um desafio que nos aproxima de Deus, né? Que nos torna mais parecidos com Ele em amor e misericórdia. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu, né? Acho que a gente precisa de um tempinho para respirar, para digerir tudo isso. Que tal a gente fazer uma pausa e voltar daqui a pouco para continuar nosso mergulho na ira do amor divino? Boa ideia. Daqui a pouco a gente volta e voltamos para a segunda parte do nosso mergulho. A ira do amor divino. Pois é. Eu fiquei pensando aqui, será que a gente consegue conciliar a ira de Deus com a justiça dele? Afinal, Deus é amor e justiça ao mesmo tempo, né? Essa é uma pergunta que faz a gente pensar, né? E para responder, a gente precisa entender que a justiça de Deus, ela não é vingativa, né? Ela não é para punir por punir. O objetivo da justiça de Deus é restaurar, é corrigir, é promover o bem. Então a gente pode dizer que a ira de Deus, quando ela acontece, é sempre em nome da justiça, né? Para restaurar a ordem, proteger os inocentes. Exato. A ira de Deus é uma resposta à quebra da lei, à injustiça, ao sofrimento. Mas ela não é o fim. Né? É um meio para chegar num objetivo maior, que é a redenção, a restauração, a cura. E me veio à mente agora a história do cativeiro de Israel na Babilônia, né? Deus permitiu que o povo sofresse as consequências, mas usou isso para purificar, para preparar eles para um novo relacionamento com ele. Será que a gente pode dizer que a ira de Deus ali no exílio foi um instrumento de transformação? Com certeza. A história de Israel mostra como Deus, na sabedoria e misericórdia dele, usa até as coisas ruins para nos ensinar, para nos transformar, né? A disciplina, mesmo que doa, pode curar e restaurar a gente, né? Se a gente encarar da forma certa. Essa ideia de que a disciplina de Deus é para ensinar, para corrigir e não para punir de graça, me faz lembrar de Lamentações 3.33, né? Que diz que Deus não aflige de bom grado. Se Ele não gosta de nos ver sofrer, por que será que Ele permite que a gente passe por momentos difíceis? A gente já falou sobre isso um pouco, né? Mas a disciplina, por mais difícil que seja, é um ato de amor. Deus faz isso porque se importa com a gente, porque quer o nosso bem. É como um pai que corrige o filho, não porque gosta de ver ele sofrer, mas porque sabe que é importante para ele crescer. Entendi. Por amor, né? Deus quer nos ensinar, nos guiar para o caminho certo. Mas e quando a ira de Deus é mais forte? Como no dilúvio ou na destruição de Sodoma e Gomorra? Como é que a gente explica isso? A gente precisa lembrar que a Bíblia descreve Deus como tardio em irar-se, né? Grande em benignidade. Deus é paciente. Ele só age de forma radical quando não tem outra saída. No dilúvio, a maldade já tinha tomado conta de tudo, né? A Bíblia diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus, como um Deus santo e justo, não podia deixar isso continuar, né? Mas mesmo assim,
Ele deu a Noé a chance de construir a arca, de salvar a família e os animais. Então, mesmo no julgamento, Deus ofereceu um escape para quem quisesse, né? Exatamente. E Sodoma e Gomorra, a gente vê a depravação, a imoralidade que dominava aquelas cidades. Deus mandou anjos para investigar e quando eles viram a gravidade da situação, Deus decidiu destruir tudo. Mas mesmo assim, ele permitiu que Ló e a família dele escapassem. Esses exemplos mostram que a justiça de Deus, mesmo quando é severa, nunca é sem motivo, né? E nunca é sem misericórdia. Ele sempre dá uma chance para quem se arrepende. Com certeza. E sabendo disso, né? Que Deus é justo e misericordioso, a gente precisa pensar na nossa própria postura. Será que a gente perdoa quem nos ofende? Será que a gente dá uma segunda chance? Será que a gente demonstra compaixão como Deus faz com a gente? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? É um desafio, mas é um desafio que nos aproxima do coração de Deus, que nos faz mais parecidos com Ele em amor, justiça e misericórdia. Isso aí. E para a gente pensar um pouco mais, para terminar essa parte do nosso mergulho, se Deus, com toda a sabedoria e justiça dele, é paciente com a gente, será que a gente consegue ser paciente com os outros também? Será que a gente consegue ter essa paciência de Deus nos nossos relacionamentos, na comunidade, no dia a dia? Boa pergunta. É um desafio tanto, né? Mas que vale a pena, porque nos faz mais parecidos com Deus. Nos coloca no caminho do amor, da justiça e da misericórdia. Chegamos na última parte do nosso mergulho. A ira do amor divino. Nossa, essa conversa me fez pensar em tanta coisa, sabe? Eu me sinto como se estivesse conhecendo Deus de um jeito novo. Esse tema é mesmo muito instigante, nos faz questionar muita coisa. E para a gente finalizar, que tal a gente explorar os limites da paciência de Deus? Até onde vai a misericórdia? Será que existe um limite para a longanimidade dele? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder, né? A gente viu que Deus é tardio em irar-se, que ele sempre dá chance para as pessoas se arrependerem, né? Mas será que essa paciência não tem fim? Em algum momento a justiça dele precisa agir, não é? Sim, com certeza. Em 2 Pedro 3,9 a gente encontra uma resposta. Lá diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então a gente vê que a paciência de Deus tem um propósito: levar as pessoas ao arrependimento. Entendi? Deus é paciente porque ele quer que todo mundo se salve, que tenha a chance de mudar de vida, né? De voltar para ele. Mas isso não significa que ele vai tolerar o pecado para sempre, né? Tem uma hora que a justiça tem que ser feita, que as consequências chegam. Exato. A paciência de Deus não tira a nossa responsabilidade, né? Ele nos dá tempo, nos dá oportunidade, mas a decisão é nossa. E mesmo quando a gente recebe o perdão dele, ainda temos que lidar com as consequências dos nossos atos. Tipo na história de Nínive, né? Deus mandou Jonas pregar a destruição, mas o povo se arrependeu e Deus perdoou. Mas será que eles escaparam de todas as consequências? A justiça de Deus foi deixada de lado. A história de Nínive nos mostra que o perdão de Deus, ele não apaga as consequências, né? Mesmo que o povo tenha escapado da destruição, é provável que eles ainda tenham sofrido de outras formas. Faz sentido. O perdão de Deus nos liberta da culpa, né? Mas não nos livra das consequências naturais do pecado. E essas consequências às vezes são dolorosas, duradouras, e servem para a gente lembrar da importância de andar no caminho certo, de obedecer a Deus. E isso nos faz valorizar ainda mais a graça e a misericórdia de Deus, né? Se ele não fosse paciente, se ele não nos desse a chance de nos arrepender, de receber o perdão, a gente está perdido. É verdade, a paciência de Deus é um presente incrível, né? Que nos ajuda a crescer em amor, em sabedoria e em justiça. E para a gente encerrar o nosso mergulho, eu queria deixar uma reflexão para você que está nos ouvindo. Se Deus, com toda a sabedoria e justiça dele, é paciente com a gente, como é que a gente pode ser mais paciente com os outros? Como é que a gente pode mostrar essa paciência de Deus nos nossos relacionamentos, na comunidade, no dia a dia? É isso aí. Um desafio para a gente levar para a vida, né? Pôr em prática tudo que a gente aprendeu sobre a ira do amor divino. Ser mais parecidos com Deus. Ser instrumentos de amor, de justiça, de misericórdia, de paciência para todo mundo. E chegamos ao fim da nossa conversa sobre a ira do amor divino. Esperamos que tenha sido proveitoso para você. Que a gente possa ter aprendido um pouco mais sobre Deus, sobre o amor dele, sobre a justiça dele, sobre a paciência dele. E que a gente possa levar essas lições para nossa vida para que a gente possa ser mais parecidos com ele. É isso aí.